um aprendizado. E o que essa mulher fez foi o seguinte que me chamou a atenção. Na palestra dela, ela disse que a ciência registrou no homem, no ser humano, uma região que é chamada ponto de Deus. Porque a própria ciência descobriu como um fenômeno espiritual que acontece de acordo com o comportamento do corpo da pessoa. E ela apresenta o seguinte, que quando você junta as mãos assim, os cientistas descobriram que quando você junta as duas mãos assim e relaxa, ativa uma região do cérebro. E quando essa região do cérebro ela ativa, aumenta um produto chamado GABA, que alimenta a sua saúde e que afasta vírus, doenças. Quando você faz isso. E alguns especialistas já usam em tratamento médico, que as pessoas façam isso. Nisso também, você elimina o estresse, posteriormente a depressão. Outra coisa interessante, quando você se ajoelha, quando você coloca os joelhos no chão e relaxa, e não precisa nem juntar as mãos, só em você estar de joelho e procurar relaxar um pouco, a mesma região do seu cérebro ela ativa de novo e aumenta a sua imunidade. Esse produto chamado ocitocina, que é uma espécie que lhe dá alegria, que lhe dá prazer, que lhe dá felicidade, essas coisas, ela fica ativada e fica produzindo aquilo no seu corpo, né? Te dando uma sensação de paz, de alegria, de prazer. Quando você está de joelho, esse produto ele fica processando. Outra coisa interessante, nem de joelho, nem de mãos postas. Se você está em pé e você levanta a cabeça para cima, um tipo de admiração, você está admirando os céus. Naquele mesmo momento, essa mesma região acontece a mesma coisa. Isso aqui não é Bíblia, isso aqui é ciência, é técnica. Doutora Renata, ela é neurocientista, ela é uma das pessoas mais profundas em pesquisas. Aí o que acontece quando você está com a cabeça levantada, olhos abertos, e ela até faz a posição lá, a região do cérebro, de novo, ela ativa e ela realiza o mesmo processo. Então, o seu cérebro ele processa quando você está com as mãos, assim, quando você está de joelho e quando você está com a cabeça levantada. Eles descobriram que isso acontece quando você realiza esses três atos. E eles, na pesquisa, prestaram atenção quais são os tipos de pessoas que se comportam dessa maneira. E eles chegaram a um grupo. A quem? A que grupo eles chegaram, Braga? Aos religiosos. Qual é outro tipo de movimento que as pessoas ficam de mãos assim, ou de joelho, ou olhando para o céu? Não tem. Então eles chegaram que as pessoas que têm mais saúde e que são mais alegres, que têm mais sensação de felicidade, são as pessoas que agem dessa forma. Então, o que é que eles denominaram aí? Que essa região do cérebro, que ativa quando a pessoa se comporta dessa maneira, ela ficou chamada o ponto de Deus. Agora vai no YouTube, vai no Google e diz onde fica o ponto de Deus. Acho que pouca gente sabe disso, né? Então é um ponto muito interessante para a gente observar que o que nós estamos fazendo, os cientistas vieram descobrir agora. E a gente fazia isso sem saber. Você se ajoelhava sem saber que ia acontecer isso, né? Você, muitas vezes, juntava suas mãos sem saber que ia acontecer isso. Mas por que Deus já ensinou? Jesus já ensinou os discípulos, ensinou a gente a fazer isso, já desde o tempo que ele chegou. E agora a ciência descobre esses efeitos. Então dá para a gente entender, que o próprio Deus, ele ensina como a gente viver melhor.
E sabe o que acontece quando esse produto ele é multiplicado, ele é processado? Você se torna mais calmo, você se torna mais justo, você se torna mais responsável. Está vendo? Né? Aí é onde entra a nossa fé. Bom, eu agora ia entrar aqui na parte, mas está aqui. O estudo de hoje é sobre a assinatura de Deus na sua criação. A marca de Deus, irmãos, na criação, ela está dividida em 3 pontos. Em tudo que Deus fez, você vê 3 pontos aí que é caracterizado como a marca, a logomarca, ou a assinatura de Deus. Deixa eu ver aqui. Djalma, vem aqui, Djalma. Já está velhinho. Aqui, ó. Primeiro ponto é o corpo humano. O corpo humano é dividido em quantas partes? Quem estuda aí sabe. Vira para lá, vai ver, vai ver você. O corpo, quem estudou aí, isso já aparece já no fundamental. O corpo humano é dividido em quantas partes? Cabeça, cabecinha, tronco e membros. Pronto. A marca de Deus está em número 3. Cabeça, tronco e membros do corpo. Agora a nossa formação de vida, ela é formada em quantos pontos? Também 3. O que é? Corpo, alma e espírito, que é o 2. Ser humano, corpo, alma e espírito. Isso tratando de gente. Irmão, é tão interessante as coisas que Deus cria, e se a gente observar, como é tão linda, como tem um sentido, como tem uma vida. Então, a palavra dele com relação aos mandamentos para a salvação, para a vida eterna, também é para a gente saber que é uma coisa real, que é uma coisa verdadeira, que a gente precisa valorizar, que a gente precisa se engajar. Para quê? Para que venha se cumprir na gente o que ele prometeu através da palavra da Bíblia. Vamos para o ponto 3. Isso estudo é rápido e nós vamos embora logo terminar. O tempo. Deus criou o tempo. Né? A ciência tem um revolucionário com o tempo aí, mas nós podemos definir o tempo em 3 pontos: passado, presente, passado, presente e futuro. Está aí a marca de Deus no 3. Né? Nós encontramos a marca de Deus em 3 pontos, porque já começa a partir da criação. O poder de Deus é um poder trino, é único, mas dividido em 3 figuras. Quem são elas? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Aí, Pai, Filho e Espírito Santo. O mesmo poder do Pai está no Filho e está também no Espírito Santo. O mesmo poder do Espírito Santo está no Filho e está no Pai. O mesmo poder do Filho está no Espírito Santo e está no Pai. Né? Aí o que? Há um triângulo, um poder triangular. Uma vez eu estava conversando de boa com um pastor da Quadrangular e ele falando que o poder de Deus é quadrangular, que a cidade é quadrada, que não sei o que e tal, aquela coisa toda. Eu digo, irmão, não vem com isso não, que você faz para mim, meu filho. Aí ele disse, por quê? Eu digo, pede, não vem com isso não, porque o poder de Deus é trino, é triangular, não é quadrangular. Aí ele baixou a cabeça, isso é verdade. Eu digo, pois é. Então, vamos para o quarto aí. O quarto é o espaço. Espaço. O espaço ele tem, olha lá, altura, né? Ele tem largura e profundidade. Está aí a marca de Deus de novo. Está aí a marca de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo no espaço. Isso foi o quarto. Vamos para o quinto. Vamos para a base da matéria. A base da matéria, que é onde está aí os sinais, os raios, a energia, né, tudo aí. Ela é formada por, segunda ciência aí, viu? É formada por prótons, nêutrons e elétrons. Não é isso? Cadê o pessoal que estuda aí? Não é isso? É formado por isso. Isso é a ciência que dá.
Aliás, tudo que eu estou falando aqui é uma coisa da Bíblia, confirmado pela ciência. Eles não podem fugir de Deus de forma alguma, porque o que diz a doutora Renata é que quanto mais a ciência procura ocultar Deus, mais ela descobre Deus. Porque ela vai descobrindo as coisas que acha que é novidade, e quando elas vezes são coisas antigas que Deus criou no passado. Como, por exemplo, essa posição do corpo. São coisas que as pessoas já fazem há muito tempo. Desde o tempo de Abraão, quando começou a adoração a Deus. E daí para cá, olha quanto tempo vem. Isso acontece com quem se curva diante de Deus, né? Então a ciência veio descobrir isso agora, no século XXI. Enquanto que desde a antiguidade isso já é feito. Agora Deus quer que a gente se comporte dessa forma no corpo. Para quê? Para reverenciar e para buscar Ele. E aí o que acontece? A ciência reconhece isso e denomina a região do corpo, que no caso do cérebro, como o ponto de Deus. E o que eu estou dizendo, irmão, você pode pesquisar. Pode pesquisar, pode estudar, que foi um estudo feito baseado nessas pesquisas de pessoas que têm esse tipo de conhecimento. Muitos pastores não têm esse conhecimento, mas não tem como fugir. Não tem como contestar. É uma prova, é uma realidade. O 6, o estado básico da matéria. Isso eu aprendi, eu acho que no terceiro, quarto ano. Sólido, líquido e gasoso. Isso é o estado básico da matéria. Vamos para o 7 já. Vai ser rápido. Outra coisa que eu achei interessante foi a questão da música. Todo mundo canta do seu jeito. Tem uns que tem ritmos diferentes, mas toda música, irmãos, ela só tem 3 funções. Ela tem 3 dimensões. Olha, melodia, harmonia e ritmo. Os ritmos podem ser diferentes, pode ser forró, pode ser rock, pode ser reggae, pode ser... Os ritmos não interessam, é ritmo. Aí tem a harmonia, que é aquela coisa de combinar, é a combinação. Que é a combinação. Aí tem a melodia, que é a letra dentro da combinação e da harmonia. Então junta os 3 e forma uma música. E aonde foi que você ouviu falar de louvor pela primeira vez? No céu. Deus criou e deixou a marca dele lá. Deus deixou a assinatura dele também na música. Então, olha, é uma coisa de impressionar. Agora, finalizando já, eu não sei se vocês não estão entendendo, mas está muito claro aí, finalizando no 8, onde Deus deixa aí, para mim é a principal marca que Ele deixa para nós que somos pequenos. Deus tem 3 atributos, irmãos, que só Ele tem, mais ninguém. Ele é onipotente, Ele é onisciente e Ele é onipresente. Onipotente porque não há nada que possa igualar o poder dele. Deus, aliás, eu ganhei outro dia um pix de R$100 numa brincadeira aí no jogo aí no Instagram, por uma resposta que eu coloquei lá no meio de milhares. Perguntaram quem era o inimigo mais forte de Deus. Aí tinha lá milhares de respostas. Pecado, Satanás, falsidade, traição, um absurdo de coisa. Aí eu coloquei lá uma frasinha curta: Deus não tem inimigos. De repente foi me marcado lá no message do Instagram, e foi estabilizado ali que eu ganhei, e eles me pagaram, ganhei R$100 no Pix. Porque Deus não tem inimigo. Inimigo tem eu, você, que nós não temos poder, não tem nada, a gente pode. E quem tem inimigo é quem pode ser vencido. Ele pode vencer e pode ser vencido.
Deus não pode ser vencido. Então, quem não pode ser vencido não tem inimigo. Qualquer um que se levantar contra Deus é simplesmente uma bobagem, uma besteira. Porque como é que se posiciona, se coloca como inimigo de Deus? Não dá. Não tem condições. Né? Então, a resposta foi que Deus não tem inimigo e ela foi aceita e foi. Ganhei com isso. Porque Deus é onipotente. Onipotente. O diabo morre de medo de Deus. O diabo tem o maior medo de Deus. Eu tive já muitas experiências espirituais, mas uma coisa é, o diabo ele não resiste quando você encara com ousadia, com o nome de Jesus, ele não consegue resistir. Ele teme o nome de Jesus, ele tem muito medo de Jesus. E eu observo na Bíblia, naquela situação, que Jesus chegou, e eles começaram a clamar. A Bíblia diz que eles começaram a clamar. Vieste nos atormentar antes do tempo? Vieste nos atormentar porque eles sabiam com quem estava o poder. Agora, fora do poder do nome de Jesus, olha o que é que estes infelizes são capazes de fazer. Destruir uma nação inteira, destruir uma família, destruir uma vida, causar um desastre no meio de muita gente, acabar com o que você construiu durante toda a sua vida, tirar o nome, a moral de alguém. O diabo ele faz um verdadeiro inferno na vida das pessoas. Mas quando chega diante da autoridade do nome de Jesus, ele cai por terra, rasteja. Ele rasteja como cobra, porque ele não consegue encarar o poder da unção do nome do nosso Jesus. Ele não consegue. E é por isso, irmãos, que a gente precisa estar firmado nele. Porque nós vamos precisar dessa proteção divina em todo o tempo da nossa vida. Porque ele não teme pastor, ele não teme presbítero, ele não teme diácono, ele não teme crente que seja. Ele teme o que tiver de Deus na sua vida. O trabalhadeiro é tentar te derrubar todo o tempo. E ele traz ofertas e propostas, ele apresenta ciladas, ele faz um verdadeiro inferno para acabar com a vida de um ser humano. Mas se você tiver compromisso e firmado no Senhor, pode cair 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Pode cair quem está do teu lado, pode cair quem está da tua direita, da tua esquerda, mas você não. Deus vai lhe poupar porque Ele está na sua vida. Quem me poupa é o Senhor, não sou eu. Por mim eu já tinha desfapelado, sei qual é a resposta. Mas por conta da presença de Deus na minha, na sua, na nossa vida que estamos de pé, é a sua misericórdia que tem nos alcançado. E isso o diabo respeita. Isso o diabo respeita. Ele não tem poder nenhum para fazer com a gente aquilo que Deus não permitiu. Olha o que aconteceu com Jó. Com Jó, ele fez um verdadeiro inferno. Mas Deus disse, olha, até aqui tu mexe. Daqui para frente tu não mexe mais. E ele foi, até onde Deus permitiu, ele acabou com tudo que Jó tinha feito. Aí Deus disse, agora chega, viu? Agora dá um fora, que agora eu vou recuperar tudo que você tirou do meu filho, tudo que você fez ele perder. Então cai fora agora, que agora você vai ver o que é que eu vou fazer na vida dele. E aí conta a história que ele teve em dobro tudo que o diabo tirou dele. Então é assim, o diabo ele pode até tirar alguma coisa de você, ele pode tirar até alguma coisa de mim. Pode, poder? Pode. Sabe que Deus dá em dobro? Aliás, o diabo não tira nada de crente. Não tira. Se o crente estiver comprometido com Jesus, ele não tira. Sabe por quê? Porque ele sabe que se ele tirar um, Deus dá duas. Se ele tirar um carro do crente, Deus dá dois. Se ele tirar R$1.000 da tua carteira, Deus faz aparecer dois. Né? Então ele disse, eu não vou tirar nada de crente não, porque tirar para quê? Porque em vez de estar fazendo mal, estou fazendo o bem. E estou aumentando o que é dele. Então, em muita situação, ele não mexe com o crente, por conta disso. Mas, aquela questão, precisamos o quê? Ser fiel. Então, finaliza aí, os 3 atributos de Deus: onipresença, onisciência e onipotência. É muito forte, é muito bom. E vamos ficar de pé, vamos finalizar. Quero ver se eu consigo fazer alguns estudos toda sexta-feira
para a gente aprender algo importante e objetivo. É muito bom. Tem muita coisa para a gente estudar, muita coisa para a gente aprender e muita coisa para a gente praticar. Então, essa coisa de você se ajoelhar e relaxar é tão real que eu já vi tanto crente não se ajoelhar e relaxar de uma forma tão abençoada que chega até a dormir de joelho. Você está orando, ele dorme. Dorme que ronca. Aleluia. Irmãos, amanhã cedo todo mundo convidado aqui pela manhã, 8 horas. Ciclo de oração. Irmã profeta, irmã Fátima vai estar amanhã ministrando aqui com as irmãs. E eu quero todo mundo aqui amanhã na unção do fogo, em nome de Jesus, tá bom? Cadê a irmã Ivone? Irmã Ivone Pereira. Dá um beijo amanhã, viu, irmã Ivone? Em nome de Jesus. Manaíde também. Maneiros, os irmãos que podem estar amanhã, por favor, vamos buscar a presença do Senhor. É fogo puro aqui amanhã, para a glória de Deus. E à noite nós temos culto amanhã na Aldeota, temos culto no Bezerra de Souza. À noite me fizeram uma confusão aí que eu fiquei perdido, mas já foi marcado o culto para amanhã, vamos fazer tudo. Bezerra de Souza, culto de senhoras, né? Culto de senhoras. Foi marcado, agora não pode mais fazer. No dia da reunião, se alguém tivesse lembrado, mas fala depois, aí não dá. Então, amanhã é o culto de senhoras, os irmãos compareçam lá, no culto de senhoras do Bezerra de Souza, tá? Vai estar ministrando lá amanhã o diácono Enéas, né? Foi marcado com ele. Então, todas as irmãs amanhã, o dia é no Bezerra de Souza à noite. Vai ter culto na Aldeota também, mas os irmãos vão cumprir com a parte de vocês amanhã, lá no Bezerra de Souza. Amém? Eu quero pedir aqui o irmão Alex para... Irmãos, vamos orar pela vida do irmão Alex, da irmã Fátima, que Deus está com o propósito de trazer eles do Rio de Janeiro para cá. Por enquanto eles estão passeando, mas em breve eles estarão com mudança, né? E ele já conversou comigo, né, que não quer sair do ministério, quer chegar aqui, permanecer em Madureira, porque lá ele é Madureira, quer chegar aqui, continuar em Madureira, para Deus continuar trabalhando com o ministério dele, né? Uma visão espiritual de crescimento, é isso aí. Deus, quando chama o homem, ele capacita mesmo dessa forma. Então, vamos orar para Deus agilizar, quem sabe ele vem até antes do previsto, né? Ele tem uma previsão, mas Deus tem outra, né? E importante que seja tudo na direção do Senhor, tá bom? Então vamos orar para encerrar. Eu quero convidar ele para fazer esta oração de finalização e já vamos para casa todos, em nome